gentileza, até para que a gente possa escutar os professores, né? E a gente vai dar início, então, ao seminário, pessoal. Eu gostaria primeiro, né, de agradecê-los aí, o pessoal que entrou agora para assistir essa palestra, com grandes nomes aí da área de logística, né? Então, a temática do seminário é como enfrentar os desafios da logística em cenários complexos, né? E aí com a nossa professora Hanna, professor Igor Pontes e também o professor Domingo. E é isso, né? Espero que vocês aproveitem. Os três vão falar um pouquinho aí sobre essa área de logística, de transportes para vocês. E depois eu quero complementar falando aqui no final algumas informações sobre o IPOG, tá? Professores, podemos começar aí. Quem que vai poder começar primeiro? A Hanna, o Igor ou o Domingo? Fiquem à vontade, tá? A palavra é de vocês. Primeiras damas, né? Vamos ser cavalheiros, né? Olha aí que gentileza, né? Que gentil. Olha eu fugindo Professora, pela tangente. a palavra fica então com a nossa professora Hanna aí. Microfone desligado. Tá no mute. Vamos lá. Obrigada, gente. Obrigada por me passar a primeira palavra. Eu estou, inclusive, transmitindo aqui do Copacabana Palace. Então, vocês podem achar um pouco inadequado, talvez, a decoração, né? Mas justamente me pega aqui o nosso webinar numa dinâmica de um profissional de comércio exterior, de logística internacional, de todo esse comércio internacional. Então, eu estou transmitindo para vocês de campo. Estão me ouvindo bem? Tudo bem? Por favor, meus Sim. colegas me comuniquem. Tudo bem? Ótimo. Então, nesse momento, eu estou no Rio de Janeiro, né? Estou me sentindo até youtuber, né? Eu não consegui chegar no hotel, então eu estou em Copacabana Palace. Imagine a honra, né? No nosso grande Brasil, nós temos alguns assim, marcos muito famosos, né? Da nossa bossa nova. Então, estou aqui no Bossa Nova, né? Estou no Copacabana Palace. Eu estava participando desse evento aqui, de SIP, né? De energia para o futuro, né? Eu sou formada em comércio exterior e disciplina que eu pretendo lecionar para vocês, caso vocês se matriculem para pós-graduação, né? É comércio e logística internacional. E essa disciplina, hoje em particular, ela é muito importante. Por quê? Porque o mundo está se revirando, não é? O mundo hoje parece que ele se desconcentrou. A Guerra Fria parece que voltou, né, gente? Então, o que a gente precisa prestar atenção aqui no Brasil? Comércio exterior parece para nós é uma coisa muito distante, logística internacional. Mas o IPOG, ele é muito focado em formar técnicos com conhecimento muito específicos. E comércio exterior e logística internacional, especificamente nessa nosso século XXI, ele se faz muito necessário. Então, novamente, eu estou falando para vocês que esse nosso webinar, ele me pegou em um dos eventos que eu estou participando, né? No mês que vem, se Deus quiser, eu estou em Singapura, depois em Dubai, Abu Dhabi, né? Mas o comércio exterior, ele é muito importante para você que está no mercado doméstico, né? Por que ele é importante? Para você entender cadeias de suprimentos, né? Cadeias de suprimentos que evoluem para cadeias de valor. Vamos pegar um exemplo muito, muito comum, que é o iPhone. Muito manjado esse exemplo, né? iPhone. Onde é fabricado o iPhone, onde ele é concebido, onde ele é desenhado, né? Quem ganha mais dinheiro? Quem desenha iPhone ou quem fabrica lá na China, né, gente? Quem Então, desenha. vejam bem. Estão me ouvindo bem? Tudo bem, professor? Ok, tudo bem? Podemos continuar, né?
Então, gente, continuando aqui com o tema, né? Com o tema, me deram a primeira palavra, né? Eu agradeço muito pelo privilégio de falar como primeira pessoa nesse webinar nosso, de convidá-los para curso de pós-graduação, né? Então, estamos em tempos muito conturbados, né? Nós temos aí muita parece que a invasão à Ucrânia, ela arrefeceu assim a parte de Guerra Fria, né? Então, por isso, mais importante ainda ficam as cadeias de suprimentos. Então, vamos pensar nas cadeias de suprimentos, tá? Por que é importante para nós estudar cadeias de suprimentos? Em tempos de pandemia, nós vimos que isso ficou muito conturbado, muito interrompido. Por isso, eu convido vocês a estudarem comércio exterior. Comércio exterior não é pouca coisa. Ele corresponde a quase 30% do PIB nacional. Agronegócio é importante, certo? Agronegócio, soja, milho, é muito importante. Mas cadeias de valor, gente. O seu concorrente pode estar importando da China e comprometendo o seu lucro, sua viabilidade do seu negócio. Então, na disciplina de comércio exterior, de logística internacional, eu vou lhe apresentar a planilha de importação. Planilha de importação e também as fontes onde você pode pegar os preços de importação dos seus concorrentes, né? Então, isso é muito importante para você conhecer a sua concorrência, né? Para conhecer os preços, né? E você conhecer como funciona o mundo todo de ponto de vista de fornecimento de matéria-prima, insumos, onde os seus fornecedores pegam a matéria-prima, certo? Então, vamos continuar aqui nesse tema de logística internacional. Se a gente considerar que o Brasil, como oitava ou décima, né, às vezes oscila, né, a economia do mundo, nós temos muitas trocas internacionais. Então, por isso também é importante para você conhecer a logística internacional, comércio exterior, como funciona a logística no Brasil, certo? Então, vamos continuar aqui do ponto de vista de mais alguns custos. Vamos pensar em termos de agronegócios. Agronegócios no Brasil, eles contribuem de 50% a 60%, né, desse custo de comércio exterior. Também é importante você conhecer para quem você está vendendo, a que preço, a que custo e como funciona a logística internacional. Então, convido você para conhecer tanto os termos. A professora caiu, pessoal, só para mim Termos aqui. de comércio exterior, quanto os termos de logística internacional, que você tornar um profissional. Ela deve estar com oscilação, que eu estou sem áudio agora. O upload dela O áudio tá fraco, dela deu por isso que acontece agora isso. ficou sem áudio. É. Nós começamos com o comércio exterior como parte importante de comércio exterior, como parte importante de logística no Brasil. Ok? Então, eu vou passar para meus colegas para depois complementar com mais alguns detalhes do comércio exterior. Obrigada. Beleza. Quer fazer John Kempo, Pontes? John Kempo. Professor Domingos, eu cedo aí a minha
o meu local para você e fico na lanterna aqui, aguardando os mestres aí falando. Você foi mais Fica à liso que eu vontade. agora. Não, obrigado, obrigado aí. Meninos e meninas, boa noite. Como eu sempre cumprimento nas minhas aulas, a Jéssica até olhou assim, nossa, aula dele de novo? Não aguento mais ter aula com ele. Aguento sim, pode continuar. Boa noite a todos vocês, obrigado pela presença. Espero que estejam me ouvindo bem, me vendo bem. Melhor me ouvindo do que me vendo, né? Porque eu rodei murcho, meio desalinhado, essa logística brasileira que é uma maluquice, né? E o tema é propício para a gente refletir, começando a refletir no que a professora Hanna colocou sobre a questão da importância de se compreender e ter um conhecimento mais aprofundado sobre a logística internacional. E nos temas que eu ministro no curso, um deles que é muito bem focado é a parte de tecnologia. E nós vivemos um mundo muito conectado, tanto que nós estamos aí com 131 conexões, eu não sei se tem pessoas com mais de uma conexão, 131 conexões, Brasil inteiro, a gente fizesse aí uma brincadeira agora, da onde, que estado que você está? Coloca no chat aí, ó, de que cidade que está, cidade estado. Está do Brasil inteiro. Eu estou em Ribeirão Preto, a Hanna passando inveja na gente no Copacabana Palace, do lado daquele calçadão maravilhoso ali, né? Deve estar um calor para cada um. Se os passarinhos no Rio de Janeiro voar igual ao Ribeirão, voa com uma asa só, a outra abana, né? E o desafio, quando se fala de cenários complexos, né? Quando me foi dado esse convite aí, ó, saindo Fortaleza, Ceará, Vitória, Belém, Paraupebas, São Luís, Goiânia, Ponta Grossa, o Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Quando me passaram o tema, eu fiquei refletindo muito sobre alguns pontos interessantes da gente analisar. E são algumas coisas que quem foi meu aluno vai lembrar de algumas frases aqui. Nós vivemos no Brasil uma Suíça e uma Gana logística. Nós temos regiões, temos empresas que estão entre as melhores em produtividade, temos um agronegócio altamente eficaz e eficiente, produzimos mais em poucos por cento de terras agriculturáveis no Brasil, por assim dizer. Temos equipamento, temos profissionais, mas ainda nós temos o tião do armazém, que controla tudo na cabeça com um adesivo na parede e tem tudo na cabeça. Nós temos empresas que já usam inteligência artificial, como eu vi essa semana passada, a Hortifruti da Terra, que faz o balanceamento dos seus estoques de promoção com o apoio da logística, da inteligência artificial aplicada ao seu sistema de gestão. Então, o profissional de logística de hoje, ele cada vez mais está deixando de ser o famoso mão na massa para ele ir para um nível um pouco mais elevado. E para ir para esse nível um pouco mais elevado de análise, de estratégia, de técnica, tem que ter conhecimento, tem que buscar o conhecimento. Não é simplesmente buscar um prompt numa inteligência artificial e pedir alguma coisa para te entregar. Não, você tem que ter vivência. Como eu comentei, no Brasil, como a gente tem essa pluralidade logística, os desafios são enormes, né? O Odilon está do Ceará, boa noite, Odilon. Odilon, Tapejara também, tá pessoal. Bastante gente aqui, de bastante lugar. Então a gente vê, por exemplo, que muito se fala hoje de aplicação de tecnologia. Vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, né? Mas eu não tenho dúvida que o bom profissional ou o profissional que desponte na área de logística, ele tem que ter um alicerce muito forte em 4 pontos. Os 4 pontos que é a minha catequese, por assim dizer, que é pessoas, processos, infraestrutura e tecnologia. Você pode ter o melhor sistema do mundo, se você não tiver um processo equalizado, se você não tiver bons profissionais capacitados, se não tiver infraestrutura, dificilmente você vai entregar um bom resultado, tá? Então, quando a gente fala em cenários complexos, gente, o Brasil é um cenário complexo. Luiz Fernando aí, que foi aluno meu também, né? Pode até ajudar, porque ele é de uma região trabalhando em outra, né, Luiz? E toda hora tendo que conversar com o Brasil inteiro e sincronizando toda uma operação complexa na empresa que ele trabalha.
Então você pega isso, eu, por exemplo, vou pegar meu exemplo hoje, gosto de dar muito exemplo meu. Hoje eu estou home office, não estou fora, mas eu trabalhei no Paraná, trabalhei em Santa Catarina, trabalhei no Mato Grosso e trabalhei no Rio Grande do Sul, em 4 estados sem sair da minha casa, sem sair do meu escritório. Então hoje nós temos recursos, mas nos falta profissionais. Nós temos metodologias, mas nos falta aplicabilidade. Isso no contexto geral, tá, gente? Tem exceções? Tem muitas exceções, muitas mesmo. Tá? Então você pode pegar assim, se você analisar percentualmente o número de CNPJs que existem no Brasil, a grande maioria é de pequena e média ou baixa. E uma pequena minoria são grandes. Só que quando você pega isso dentro do cenário logístico, você tem uma transportadora como o Grupo G10, que tem mais de 1.000 caminhões rodando no Brasil inteiro, e você tem o Antônio, que tem um 1934, que o volante dele não tem folga, tem férias coletiva. E ele está brigando de frete de igual para igual com o transportador, e muitas vezes deixando de saber ganhar dinheiro. O grande desafio hoje na logística, e já até vou dar o gancho para o Pontes comentar também, é conseguir essa equalização de tendências, conseguir a equalização, tendências, processos e pessoas. Está entrando no mercado uma geração que precisa aprender a trabalhar com processos. Essa é a minha visão. Tá? Então eu vejo assim que um seminário como esse, um bate-papo como esse, e com o nível de pessoas que estão participando, que eu estou vendo aqui, conhecendo alguns, né, de já terem sido meus alunos ou não, ou participado de outras palestras que eu tenha participado, nós temos um desafio muito grande, que é construir formadores de opinião logística. Esse é o papel do professor do IPOG dentro do MBA de logística. Construir, dar o caminho, dar a linha, dar o anzol, ensinar a fazer o nó, como colocar a chumbada, para você depois pescar o seu resultado lá fora. A geração que aprendeu no chão de fábrica, e eu venho dessa geração, que caiu dentro da operação e teve que fazer o negócio funcionar, e depois correu atrás do estudo especializado, e hoje se dedica muito à pesquisa, essa geração está cada vez mais escassa. E aquela história do vendedor de sapato, né? Você pode olhar para a oportunidade ou não. Ah, fui lá vender sapato, todo mundo anda descalço, não vou vender nada. Vai outro vendedor e olha para isso e fala assim: Nossa, tá todo mundo descalço, olha a minha oportunidade. Nós temos essas oscilações no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. E aí eu passo, onde você quiser complementar, falar mais alguma coisa, e eu fico aberto a qualquer pergunta que colocarem no chat, eu respondo depois. Gente, então Bem. eu vou complementar a minha fala, posso? Fica à Aqui, vontade. professora Lógico. de Comércio Exterior, professora Hanna, de Comércio Exterior Logística Internacional. Então, eu estou mais de 20 anos trabalhando no comércio exterior, movimentando containers, cargas lá em Paranaguá, Itajaí, Santos. Vou passar para vocês nas aulas. Planilhas de importação e exportação, formação de preço FOB, formação de custo de importação, tudo que você queria saber sobre importação, você vai saber, porque eu trabalhei com importação de comércio exterior, importação para Electrolux, para Carrier, para outras importadoras, né? Na exportação também tive minha empresa. Então, a minha aula é formada em conhecimentos práticos, né? Fechando a minha participação aqui como, assim, palestrante, né? Depois vocês fiquem à vontade de fazer perguntas para mim. Então, nós convidamos vocês para fazerem essa pós-graduação, justamente porque POG digamos, focada em conhecimento técnico. Aula em muitas pós-graduações, né, em muitos cursos, em muitas universidades, assim, para não estar concorrência. Mas a POG, ela realmente é obcecada pelo conhecimento técnico. Ela convida realmente para, né? Então, na nossa aula de comércio exterior e logística internacional, nós vamos aprender os termos de comércio exterior, termos de logística internacional que vocês vão poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, né? Nós vamos aprender
como é planilha de comércio exterior, né? Importação na prática, nota fiscal de entrada, né? Quanto custa importar, seja importação via correio, seja importação via comércio exterior, seja importação via CNPJ, né? Você abrindo o seu cadastro via Siscomex, né? As negociações junto aos todos os fornecedores de fretes, né? Fornecedores de comércio exterior, despachantes, né? De carga, né? Todos os envolvidos no comércio exterior. Então, esse é o propósito do IPOG. Ele é formado por profissionais que atuam no mercado, né? Então, eu gostaria de concluir a minha parte aqui como professor de comércio exterior e logística, mostrando aos alunos aqui, convido vocês para se matricularem para o nosso curso de pós-graduação, para planilhas de Excel, né, de sistemas que existem hoje, porque a evolução do comércio exterior aconteceu também em relação à nota fiscal eletrônica, né, sistemas de Siscomex, né. Então, quem já trabalha com comércio exterior vai sistematizar, vai aprender as atualizações. Quem ainda não trabalha, nós vamos desde as bases, vamos acompanhar todas as etapas para trazer desde o básico até o avançado. Tá bem? Então, convidamos a vocês a se juntarem ao IPOG. Gente. Muito bem, professora. Fazendo aqui, ficando por último, com a missão, né? Depois de falar desses dois expoentes aí da logística, vou tentar me esforçar para estar à altura dos nobres professores e tentando fazer um link aí com os dois excelentes recados. Antes eu queria saudar aqui essas carinhas conhecidas, alguns alunos, ex-alunos, alguns inclusive que nós tivemos aí esse final de semana juntos. Queria saudar o professor Domingo, a professora Hanna, dois grandes professores do MBA, sempre bem lembrados pelos alunos. E também agradecer ao IPOG por esse momento tão maravilhoso e tão especial, juntando aí 130 pessoas falando sobre logística. Sempre é um grande prazer. Eu fiquei nessa posição e, ao mesmo tempo, eu consigo me conectar e fazer um link com a professora Hanna em uma das minhas atividades, que é trabalhar no setor marítimo, como gestor de uma agência marítima. Então, a gente lida muito com o comércio exterior e conhece bem o dia a dia e a prática desse pujante mercado, desse pujante setor do Brasil, quando temos aí muitas cargas entrando e saindo, sobretudo o agronegócio, e também como empreendedor e CEO de uma empresa de tecnologia em logística, que eu sei que é uma área do professor Domingo que ele domina muito bem. Então, dado essas colocações feitas pelos meus colegas, né, a professora Hanna trouxe a questão da importância do COMEX, da cadeia de valor, que ela comentou muito bem. Esse olhar macro, né, que é um olhar que eu gosto de trazer para os meus alunos, o olhar da logística para fora dos muros da empresa, esse é o grande desafio da logística, né? Esse olhar para a cadeia de valor. As empresas, né, sobretudo fazendas, empresas que têm adotado tecnologias, como o professor Domingo bem falou, têm conseguido gerir de certo modo, com bastante maestria. Mas um dos desafios que eu pontuei aqui na minha pesca é essa questão da infraestrutura, né? Dessa infraestrutura que as empresas precisam conviver. Ela é um dado. Então, quando a gente fala em desafios, e aí foi bem comentado pelo professor Domingo, né? Desafios nós temos demais para todas as áreas, né? Na minha lista aqui, eu pontuei aqui 4 grandes áreas que são grandes áreas que oferecem grandes desafios. E um deles
um conteúdo que eu trabalho em sala de aula, que é a questão do transporte. Seja ele da qualidade do que é oferecido no Brasil, em termos de engenharia civil, seja em termos de gestão dessas infraestruturas, e o que impacta nos custos. Então, você tem uma equação que, de certa forma, ela se retroalimenta de forma negativa, infraestruturas que não são de boas qualidades, que não são geridas da forma que deveria e, consequentemente, com custos mais altos, né? A ilustrar o que eu estou falando, o custo hoje dos fretes, sobretudo no centro-oeste brasileiro, fazendo com que algumas empresas deixem de transportar sua carga, deixando elas perecerem nos pátios, em um país que ainda tem pessoas passando fome. Então, são desafios, de modo geral, que são colocados para nós, operadores de logística, e que a gente precisa conviver com eles, né? O que eu, operador de logística, profissional de logística, que trabalho no agro brasileiro, trago de respostas para uma empresa em que prefere manter a carga no pátio e perecer do que pagar um custo de frete 2, 3 vezes mais caro do que a carga. Então, nesse cenário complexo, e é por isso que é importante a qualificação da mão de obra dos profissionais de logística no Brasil, e aí eu sublinho a palavra no Brasil, porque eu tive uma longa experiência no exterior, e lá eu dizia para os meus colegas que era muito fácil fazer logística na Europa, porque você tem as condições todas dadas. Então, você tem um modo de transporte que você quiser utilizar para ligar um ponto A a um ponto B. Então, no continente europeu, fazendo uma analogia com o Brasil, um país continental, lá é muito mais fácil movimentar uma mercadoria de um país para o outro do que nós aqui brasileiros movimentarmos uma mercadoria de um estado para o outro, né? Então, esse é um outro grande desafio. Acaba que muitas empresas acabam não expandindo seus negócios por custo de frete, mas os custos relacionados à tributação. Há outra complexidade que não é logística, mas que impacta também a nossa área. Então, algumas empresas, elas preferem ficar limitadas à sua região, ao seu território, com medo, se esquivando das questões tributárias de uma ICMS da vida ou altos custos de frete, que acabam roubando a competitividade das empresas. E aí, nessa linha também, eu cito, falando de transporte, mais uma vez, uma outra ilustração, que é a cabotagem brasileira, o transporte por via marítima ao longo do nosso litoral. Essa semana passada estive num navio conversando com o comandante e ele foi enfático em dizer, um comandante de um navio que faz linha de cabotagem, foi enfático em dizer como é que pode, no Brasil, a cabotagem ser tão burocrática quanto o longo curso. Então, é um outro desafio para nós também, porque a cabotagem ela seria uma solução e seria um modo de transporte para tirar carga do rodoviário, né? Essa nossa cultura do rodoviarismo, que está tão entranhada nas nossas estratégias, ela precisa ser combatida por profissionais de logística, operadores de logística. Nós precisamos dos outros modos de transporte. Mas, quando nós temos aí na eminência ou, né, as portas de um grande projeto que é o BR do Mar, que tenta estimular o transporte via cabotagem, ao mesmo tempo nós temos comandantes de navio e operadores como eu, reclamando da burocracia que é fazer cabotagem no nosso país. Então, são antagonismos de difícil compreensão que são colocados na nossa mesa e nas nossas estratégias de dia a dia, que exigem de nós, operadores de logística, muito mais do que um operador de logística nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, em alguns países da Ásia. Nós não temos a opção de fazermos as coisas de qualquer jeito. Nós temos a obrigatoriedade de fazer bem feito e muito bem feito.
porque a logística é o último rincão, é o último ponto dessa cadeia de valor que a professora Randa mencionou. Então, não adianta a empresa fazer bem feito, não adianta todo o nível de tecnologia da intralogística dentro das empresas, se fora dela toda a nossa competitividade for consumida. Então, o dever de casa, que é um dever de casa que ele não cessa nunca, é para nós, profissionais de logística, tentar suprir, superar todas essas deficiências. A questão é como fazemos isso, como podemos auxiliar. E aí, para finalizar a minha contribuição, o professor Domingos, que trabalha com essa questão de tecnologia, e aí só para fazer um link final, por exemplo, o setor de transporte, que é tão massacrado pelas infraestruturas de péssima qualidade, pelos custos de frete alto, pelo combustível alto. Por exemplo, um operador de logística, ele não pode abrir mão de ter tecnologia embarcada no seu transporte. Ao custo de quê? De algo que é extremamente caro ficar ainda muito mais caro. Ou seja, o maior custo da logística, que é o transporte, onde quase a metade desse custo é combustível, se eu não gerir isso, se eu não tiver torre de controle para isso, esse custo ele pode ainda ser muito mais, né? Ele pode ainda me penalizar ainda muito mais. Então, nesse cenário, né, de desafios, nós temos demais. E aí nós poderíamos avançar aqui noite adentro falando desses desafios. E cada um de vocês tem um desafio a superar, né? Então, eu queria passar a palavra para o Alex e não monopolizar e dizer para o Alex que eu não estou tão bem como a professora Hanna e nem como o professor Domingo, mas eu estou aqui na Avenida Beira-Mar de Fortaleza, olhando para o mar. Ah, Não, não tá bem, não. Eu tô na tá não. beira-mar. Ah, tá bom. Tá bom. Entendi, professor. Tá ruim não, Tá, hein? tá explicado. É, eu tô aqui em O Goiânia, Brasil aqui todo em Ainda estou está de Mata. farda, maravilhoso. mas ainda estou de farda, igual o professor Domingo ainda. Bom, gente, primeiro quero agradecer aí aos professores, né, a Hanna, ao Igor e ao Domingo pelo tempo de vocês disponibilizados aqui para nós. E passar uma mensagem, falar para o pessoal que está aí conectado, né, que nós temos essa especialização MBA de Logística, Supply Chain e Transportes aqui em Goiânia, na modalidade presencial. Para Goiânia, pessoal que está aqui de Goiânia, é uma oportunidade, porque já tinha muitos anos que nós não tínhamos ela nesse formato presencial, né? Onde vocês vão ter aí esses professores, né, maravilhosos que acabaram de passar algumas informações aí para vocês sobre essa área de logística. E para o pessoal aí do restante do Brasil, nós temos ela no formato online ao vivo, né? Não é um EAD. Ela é ao vivo também, junto com os professores e alunos, né? Como se fosse uma chamada de vídeo, as aulas vão acontecendo também no formato online ao vivo. Então, o meu telefone eu deixei aqui, né, nos comentários. Quem tiver interesse pode me chamar. Tem mais um detalhe, tá? Para essa especialização, quem está aqui no seminário, tem desconto especial, tá? Tanto para o pessoal aí fora de Goiânia, quanto para o pessoal também aqui de Goiás, fora de Goiás, claro, quanto para o pessoal aqui de Goiânia, de Goiás, para o modelo presencial, também tem desconto especial. Então, não perca essa oportunidade, viu, gente? É uma oportunidade única no modelo presencial, é a única turma do ano que nós vamos inaugurar. No formato remoto também, quem tiver interesse, me chama, que eu vou fazer o direcionamento para o pessoal das unidades aí de vocês, tá? Um abraço. E vamos deixar aqui aberto para perguntas, né, professores? Aí uns 10 minutinhos de perguntas, pode ser? Pode, pode. O Na importante é hora. salientar, viu, Alex, e demais parceiros aí, pessoal, que nós temos que olhar para uma oportunidade de troca de conhecimento, que eu uso muito o termo troca de conhecimento coletivo, que cada um de vocês que estão aqui tem pessoas que vivenciam problemas e cenários totalmente díspares. Cada um tem um teu problema. Um problema é o transporte, outro problema é a logística interna, outro problema é o fluxo de informação, outro problema é o relacionamento externo. E num MBA, seja ele presencial ou ele remoto, esses problemas eles contribuem muito para a discussão do cenário brasileiro, como eu comentei na minha explanação.
O Brasil tem um cenário logístico complexo. Eu vi uma reportagem uma vez, eu não lembro qual que foi o canal, não me recordo agora qual canal aberto que fez uma reportagem comparando a produção agrícola americana e a produção agrícola brasileira. E os americanos dizendo assim: eu não consigo entender como, usando mais gente, usando mais caminhão, eles conseguem ser mais produtivos que a gente. Aí eu lembro que eu tinha uma fazenda que era o pai e o filho. O pai usava a colhedora, carregava o caminhão, e aí a estratégia de usar melhor o que eu tenho de melhor, né? Ele rodava 70 quilômetros para descarregar num silo que carregava uma balsa, voltava, já tinha 2 transbordos para ele rebater, rebatia e voltava. Com isso, ele ganhava produtividade. Como o professor Igor falou muito bem, nós temos mais de 60% da nossa fronteira sendo banhada por ou oceano ou por foz de rio. Você consegue sair do sul do país e ir até Manaus via cabotagem, mas é pouco usado. Pouco usado por quê? Porque até, sei lá, 15 anos atrás, que não é um tempo muito longo, a burocracia da cabotagem, que eu espero diminuir, era tão grande quanto eu trazer uma mercadoria da China. A movimentação do navio, e o Igor pode falar até melhor que eu, as movimentações de navio tendo que entrar em fila. Você está longe, você já tem que começar a agendar. É o que acontece hoje com o caminhão na região do Matupá. O motorista descarrega no concentrador, faz o agendamento e o cara passa o agendamento para você está saindo terça-feira, só vou te descarregar na sexta, sendo que ele está chegando lá na quarta-feira. Cada segmento, cada empresa, cada negócio tem a sua particularidade. E o gostoso no Brasil, para quem trabalha com logística, é viver esses desafios. Porque se você consegue resolver os problemas de logística da sua empresa num país que tem um número entrave, um país que precisa melhorar a sua questão socioeconômica, cultural, um país onde tem dimensões continentais e você consegue entregar o resultado para sua empresa, você brilha em qualquer lugar. Aditivando isso a um conhecimento trocado de experiências com vários profissionais dentro de um MBA, isso você só tem a ganhar. Então, é a mensagem final que eu deixo aí, deixo aberto as perguntas. Tá? Perguntaram muito, Alex, se essa palestra tem certificado, que eu estava vendo aqui. Tem certificado sim, tá? Vai para o e-mail pro e-mail de vocês, participantes. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Passa o número, Alex, as pessoas começam quando? Luiz Fernando, ajuda nós também, Luiz. Olha eu cutucando os alunos. Luiz é aqui meu vizinho aqui, um dos alunos mais participativos, né, do IPOG, merece uma medalha, viu? E eu ficar lá. É eu que mereço a medalha? Eita, vamos distribuir medalha agora. Pessoal, aberta a perguntas. Alguém tem algum tipo de pergunta para fazer para algum dos professores? Eu só Só comentar, não já vale que perguntar da cerveja, falou, viu? já que falou já que ele me denunciou, o Igor me denunciou que eu falo muito, né? Sacanagem. Mas vamos lá. Mas eu quero comentar, na verdade, nem pergunta, né? Acho que aqui, não sei se a grande maioria, creio que são de ex-alunos, né? E que eu acho que foi um momento muito enriquecedor. Eu estou na área, né? É uma das áreas, na verdade, a parte da logística está comigo. Ele está mudando de novo agora em breve. Mas foi muito bacana esse período que passamos com vocês, agregou demais. Achei que, como experiência e como recomendação, se há pessoas aqui que não fizeram um curso, que realmente valeu muito a pena esse momento, seja por questão do aprendizado que a gente teve nesse período, assim como pelas relações com as pessoas que a gente participou, né? Acho que houve um enriquecimento muito grande, pessoal e profissional. Para mim, creio que para as pessoas que participaram do MBA com vocês. Foi muito bom. Muito obrigado pelo depoimento.
Muito bacana, Mas- Luiz. E aí é legal pontuar, Alex, que o Luiz é um tomador de decisão. Ele trabalha num dos maiores grupos do Brasil, tem sede aqui em Fortaleza, né, no grupo Edson Queiroz. E quando ele começou o MBA, ele já era um tomador de decisão, um cara com uma bagagem incrível. E aí é interessante que pontuar, né, para quem está interessado em fazer o MBA, que numa sala dessa de MBA no IPOG, você tem a possibilidade de interagir, de criar um network nacional. Eu acredito que eu, o professor Domingo, a professora Hanna, a gente tem uma rede de conexão absurda no Brasil todo. Essa é uma das riquezas dessas turmas de MBA do IPOG, né? Independente do seu nível de qualificação, do seu posto dentro da empresa, você vai ter grandes também colegas como alunos ao seu lado ali, que também são gestores. E aqui na tela também eu queria deixar um abraço aqui à Fabiana, que veio passar aqui uns dias em Fortaleza e me fez uma solicitação de conhecer um porto. E aí eu tive um grande prazer de fazer uma visita guiada, só eu e a Fabiana, levei ela lá para o porto do Mucuripe. Foi uma honra, viu, professor? Fabiana do Fabiana Mercado. uniu o útil ao agradável, né? Foi tirar férias e aproveitou para fazer uma visita consultiva. Parabéns, Fabiana. Estão perguntando aqui no chat, qual seria o primeiro passo para o aperfeiçoamento, quem está começando na área? Alex, Quem quiser. Professor, a palavra é sua. eu estou numa palestra remota. Eu A também. diretoria toda sabe, não sei. Bom, eu vou falar assim, como o Igor Pontes colocou, quando você entra no MBA, para fazer um MBA, primeiro que você vai ter uma pluralidade de conhecimentos. De pessoas que estão participando, como o caso do Luiz Fernando, da Fabiana, da Jéssica, pessoas que estão vindo buscar algo a incrementar e pessoas que querem aprender. O segundo passo, você está dentro de um MBA, é você aproveitar o conteúdo e aplicar esse conteúdo. Porque, assim, uma aula de final de semana, ela é uma imersão. Eu sempre falo isso. É uma imersão. Você vai estar sexta-feira até um determinado horário, sábado o dia inteiro e domingo até um determinado horário, os horários estipulados, né, dentro da grade curricular, dentro da grade curricular. E se você não estiver imerso, você não consegue aproveitar tudo de potencial que se entrega. Como a Hanna bem comentou, uma das preocupações do IPOG, e eu dou aula no IPOG há pouco tempo, só 12 anos, tá? Então, assim, eu peguei épocas bem iniciais do IPOG, bem no começo, e hoje o IPOG, a instituição é a instituição que é pioneira nas aulas remotas e uma preocupação que ela sempre tem. Não adianta eu só buscar alguém que é da academia. Lê-se academia, quem só vive aula, tá? Eles querem vive aula, tem a didática e querem também que entreguem o conteúdo. Então o desafio é muito grande, porque como o Igor bem falou que ele está fardado, eu também. Eu estou fardado também. Eu nem fui embora ainda, né? Por quê? Porque eu tenho que entregar tudo que eu tenho dos projetos que eu faço até quinta-feira, porque na sexta-feira eu me dedico para a aula. Sexta, sábado, domingo. Então, eu tô, por exemplo, acho que o Igor também tá, eu tô há 14 dias direto. Eu não sei o que é final de semana. Por quê? Eu tenho que entregar o meu melhor. E muitos vão lembrar dessa frase. Você tem que entregar o seu melhor, para você não, para o seu próximo. E em logística, a gente sempre tem que entregar a bola redonda. Seja no comércio exterior, seja na operação logística, seja na intralogística, na tecnologia, a bola vem quadrada, você tem que botar ela no peito, dar de primeira e colocar na cara do gol. E você simplesmente vai ouvir uma resposta. Você não fez mais que a sua obrigação. Né, Luiz? Então, assim, finalizando aí a contextualização da pergunta, o MBA agrega muito, mas você precisa se envolver, participar.
Os professores têm algumas regras que são colocadas pela instituição de disponibilizar materiais antes, tem o canal de comunicação via o IPOG, que vou falar por mim. Eu sempre, quando eu recebo alguma informação, alguma mensagem, eu tento responder o mais rápido possível. E eu acredito que todos os professores da grade de transporte SCM são assim, né? Buscam ser assim, por quê? Porque nós, como profissionais de logística, temos que trabalhar planejados e com resultado. Você tem que fazer menos com mais, ou fazer mais com menos, muitas vezes. Então você pega uma realidade brasileira, de uma farmacêutica, que você tem uma série de regulamentações da Anvisa, uma empresa de cadeia do frio, que tem uma série de regulamentações de controle de materiais. Você tem impostos, transações financeiras muitas vezes antecipadas ou não. Se você não tiver um bom embasamento, e aí o MBA vai poder te contribuir, ele não vai garantir que você tenha, porque tem os 50%. 50% da instituição com o professor e 50% do aluno. Não existe fórmula mágica. O recado que eu dou. Conteúdo, com certeza vocês terão bastante. Discussão produtiva, muita, com certeza. Então, assim, o primeiro passo para quem está entrando na área é: gosta do que eu faço? Estude. Seja proativo. Assim como trabalhar em cenários complexos, você precisa ter um planejamento e proatividade. Profissionais reativos ficam para trás. Dentro da cadeia logística, e aí o Luiz pode até confirmar o que eu vou falar agora. Se você não for proativo, você é mais um no meio da multidão. E mais um no meio da multidão, você não consegue crescer. Não sei se eu respondi a sua pergunta a todos. Muito bem, Ao professor. Xiaomi, Como é quiser que falar, nós pode estamos falar. de tempo, Alex? Tem aqui algumas Colegas de perguntas no chat. profissão, colegas de profissão de logística, né? Eu acho que se nós estamos optando por uma turma, estudar em turma, vamos aproveitar os colegas, porque cada colega de turma tem sua experiência. Então, nas minhas aulas, eu já convido para fazer o Shabá, né? Já convido para compartilhar a sua área de conhecimento, da mesma forma que eu compartilho a minha área de conhecimento, porque eu também sou especializada em algumas coisas, não conheço tudo, né? E conhecimento de você fazer uma pós-graduação, os 50% de sucesso é você extrair também dos seus colegas, você formar uma consultoria praticamente com os seus colegas, né? Mas, novamente, eu vou frisar que IPOG, eu nunca vi uma pós-graduação exigir tanto dos professores, né? Eles puxam da gente consultoria. Então, praticamente, vamos dizer, a gente está numa berlinda, né? A gente está numa transição de que uma pós-graduação é uma coisa acadêmica para uma coisa muito prática. O Google, por exemplo, né? Eles estão... Desculpe, professor Igor, professor Domingo, que eu puxei palavra para mim, né? Mas nós estamos numa berlinda, né? Tá ótimo, estamos num bate-papo, né? Eu, como professora e como praticante, né? Eu vejo como é que eu posso aprender coisa prática que eu vou aplicar no dia a dia, né, gente? Eu vejo que POG extrai muito do professor. Eles não contratam teóricos, eles contratam práticos. Tá, tudo bem, eu atendo nesse quesito. Mas como é que você transfere isso para os alunos, né? Então, uma parte que o professor ainda consegue dar uma consultoria, sabia? Porque nessa inocência de que se faz uma pergunta para o professor ainda compartilha o conhecimento, que é como uma consultoria, né? Não é o conceito teórico, é consultoria, é aquilo que ele vivenciou na prática. E outra parte, os alunos compartilham, não é? Então, ainda nisso, o MBA, uma pós-graduação ainda tem valor. Para o resto, a gente está jogado nessa inteligência artificial, né? Eu vou me gabar, né, gente? Eu acabo de conquistar o título de especialista em ciência de dados pelo ITA, Instituto de Tecnologia Aeronáutica. Eu vou me gabar, né? Lógico, né? Professora aqui do IPOG, né? Então, eu sou doutora em administração de empresas e comércio exterior e também estou correndo atrás do prejuízo, que é a nossa área de
moderna, né? Que as profissões estão sumindo, cada vez menos empregos, então estou me formando, eu me formei em ciência de dados, né? Então isso também vai agregar na sua área de formação. A minha área de comércio exterior é 10% do seu conhecimento, mas vai abrir horizontes. O que você pode trazer do exterior para o Brasil? Hambúrguer de picanha, por exemplo, girafas. A gente apoiou girafas para se internacionalizar lá em Miami, né? Eles falaram, se 10 anos atrás um gerente lá fosse pego moendo picanha para fazer hambúrguer, seria internado no manicômio, né, gente? Não é engraçado? Hoje todo mundo faz hambúrguer de picanha. Então vejam quanta coisa a gente precisa se manter mão no pulso para se atualizar na coisa de comércio exterior, né? Que é por baixo 20 a 30% de PIB brasileiro. A gente depende muito, mas mais do que isso, eu convido vocês para beber nessa fonte, para se atualizar e serem campeões para trazer as tendências de fora. Tá bom, gente? Obrigada. Perguntas? Obrigado, professora. Pessoal, vamos finalizar, já são 8 horas. A Liliane que levantou a mão, né? E Isso. alguém... Liliane, pode falar, por gentileza. Professores, depois dá uma olhadinha se alguém teve mais alguma outra pergunta para a gente finalizar. Tem uma pergunta Não, interessante aqui não deixar depois. que a gente vai estendendo aqui, que o assunto é bom, né? E a gente vai indo. A Liliane. Oi, pessoal, boa noite. Eu Olá, tenho Lelê, boa um noite. certo questionamento para fazer, eu acho que abrange um pouco dos 3 grandes mestres, né, que conduziram a noite, um pouco a respeito da conduta do profissional de logística, né, nesse contexto aí tão complexo. Porque o que é que eu vejo? A gente tem uma particularidade muito distinta no Brasil, referente diante dos outros países de mercado, né? Seja com transporte, seja com dificuldade tributária, seja com a questão logística, porque nós temos dimensões continentais. Mas um ponto específico que eu queria adotar era qual a postura não totalmente certa, porque nem tudo é 100% certeza, mas qual a melhor postura do profissional de logística atualmente diante desse cenário complexo, né, do ponto de vista de mudança tributária. A gente tem aí um cenário que mudou muita coisa, né, por questão política, e não faz parte da nossa... Tem coisas que a gente não consegue, a gente, enquanto profissional, não consegue mudar, não consegue reduzir, a gente não consegue mudar leis, nem impostos, nem reduzir esse tipo de coisa. Então, qual seria, né, uma postura mais assertiva? Né? Seria uma postura totalmente retraída, né, totalmente, vou dizer assim, mais com o pé atrás, né? A gente fala totalmente cético e burocrático, ou seria mais do ponto de vista de arriscar, né? De buscar mercados externos, de buscar parcerias externas, né? Eu fico muito nessa linha tênue, sem saber se é tanto ao mar ou tanto à terra, né? Então, eu queria saber qual a melhor postura, né? É arriscar muito, ou não arriscar nada, ou ficar estagnado e ver os outros passarem a gente, e a gente, enquanto profissional, ficar só se qualificando e na hora da prática aí fica um pouco a desejar, né? Queria saber o ponto de vista de vocês quanto a isso. Bem, se meus colegas permitirem, gostaria de tecer alguns comentários sobre a sua excelente pergunta, minha cara Liliane. O professor Domingo, na sua fala, ele falou do tradicional versus o tecnológico, né? E essa é uma verdadeira quebra de paradigma que eu costumo sempre comentar em sala de aula. De modo geral, o transporte, a logística, ela vem do transporte e, assim, de atividades extremamente antigas, né? Desde das mais remotas civilizações humanas, você tem a logística lá incutida, né, na própria sobrevivência humana. Então, é inegável a relação da nossa área e de todos aqui, dos presentes e dos futuros profissionais de logística,
conviver com esse velho e esse novo, Liliane. Provavelmente na área que você atua, existe essa força, né? E tem uma palavra que é muito própria do Brasil, né? E está lá no nosso dicionário a palavra chamada anacronismo, que o velho sempre se coloca no presente, buscando espaço no presente. Por que eu costumo mencionar essa palavra? Porque eu também, como empreendedor na área de tecnologia e logística, e isso às vezes eu falo em sala de aula desse meu depoimento, a gente tem que ser pedagógico e convencer os tomadores de decisão, os empreendedores, os CEOs, os donos de empresa, da importância da tecnologia. Então, isso é um ponto. Em outras civilizações, a tecnologia ela não precisa mais ser convencida. Simplesmente as pessoas sabem que é necessário para se tornar eficiente investir em tecnologia. No nosso país, a gente ainda tem que provar, ainda tem que convencer. Assim como o próprio profissional de logística, ele tem que constantemente estar convencendo os seus gestores ou diretores da importância da área de logística. Então, como é que a gente consegue convencer, como é que a gente consegue fincar a nossa bandeira de importância dentro das grandes áreas, como do marketing, do comércio, das vendas, do comercial? Bem, só existe uma forma. É o espírito inquieto do profissional de logística no intuito de se qualificar. E é por isso que alguns de vocês que estão aqui nessa sala fazem MBA e tem esse espírito, essa cultura do buscar, que tem uma palavra no sistema Toyota de produção que é melhoria contínua. Eu acho que é a palavra que mais nos define enquanto profissionais de logística, bons profissionais. Buscar melhorar continuamente, seja pessoalmente, seja a nossa operação. Então, isso impõe para nós a inquietude do aprendizado, do conhecimento, da troca de conhecimento que o professor Domingo falou e da necessidade de buscar boas qualificações, como a professora Ana colocou. Então, essa é a minha visão sobre o que você trouxe, que é bastante pertinente. Passo a palavra aos meus colegas. Complementando aí a Me tua fala, permite, então, professor Domingos? posso, por Oi, favor, professor depois eu Domingos. fecho. Tá certo. Eu só quero alertar sobre os cuidados, né? Quando a gente trabalha com o comércio exterior, é muito, muito importante cuidar da taxa de câmbio. Então, é importante contratar o hedge, a proteção cambial. Como disse um grande economista brasileiro, não vou lembrar o nome, mas na aula vou mencioná-lo, vou citar. A inflação aleja, o câmbio mata, né? Então, nós temos uma grande proteção chamada dólar futuro. Então, quando a gente trabalha com importação e exportação, que eu vou ensinar também nas aulas, né? É o dólar futuro, é hedge cambial que tem que proteger a gente. Do resto, a gente tem que se integrar ao mundo, aprender o que é melhor para trazer para o Brasil, né? Mas não se esquecer de proteção. Obrigada, professor Domingos. Passo para o Obrigado. professor E Domingos. quem falou isso foi Mário Henrique Simons, professor magistrado Mário Henrique Simons, que falou: a inflação aleja, o câmbio mata. Até para fechar, o professor Igor Pinheiro, que está participando aqui, perguntou o seguinte: qual a importância da acessibilidade da pessoa com deficiência para a área de logística? Depende, Igor, o que você chama de deficiência, o que você colocou como deficiência, entendeu? Porque deficiências físicas hoje, elas já são ultrapassadas. Ultrapassadas assim, já foram rompidas. Eu tenho clientes que dentro do seu rol de profissionais, vocês têm o PCD, o profissional com alguma necessidade de adaptação, e esse é um desafio não somente para a logística, para todas as áreas. Existem áreas que, dependendo do grau, por exemplo, já de cadeirante, já vi operador de máquina pesada cadeirante, ou com muleta. Pessoa não ter uma parte do membro e mesmo assim não impedir ela de trabalhar, tá? O que eu vejo assim, como foi bem reforçado pelo Pontes, nós vivemos o digital e o analógico.
fazendo uma comparação com o mundo da informática. Nós vivemos essa transição no Brasil. Lugares que são mais analógicos, lugares que são mais digitais, no sentido de uso de recursos para resolver problemas. E o impacto, ou o ponto, deixa eu ver se colocou aqui, ó, com relação a profissionais que possuem alguma limitação, isso vem sendo quebrado esse paradigma dia a dia. E dentro da área de logística não é diferente. Pelo menos a minha vivência em campo, eu acabo vendo isso. Lógico que existem situações que falam, pô, isso aqui uma determinada área pode ser mais complexas que outras, mas isso é olhado com muito carinho pelos gestores, de terem, porque não é porque eu tenho algum problema, não sei como que eu posso dizer o termo, né, que você colocou aqui, acessibilidade de pessoa com deficiência, não é porque a pessoa apresenta algum tipo de deficiência, se ela se mostra competente e tenha conhecimento, entrega o conhecimento e vai trabalhar e vai ter sucesso na área, ou em qualquer área que se predispor. Como eu falei, eu já peguei uma grande transportadora que eu fui visitar, uma parte dos carreteiros, tinha lá uns 2 ou 3 carreteiros, que eles adaptaram o veículo para ele poder subir uma cadeira mais leve e tal, e o veículo era todo adaptado para ele trabalhar, certo? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Então, primeiro, obrigado, professor, pela orientação. Mas, assim, boa noite a todos. Me chamo Igor, porque minha câmera não está funcionando. Mas, assim, o foco que eu coloquei, a provocação, professor Domingos, foi em relação à pessoa surda. Porque o ambiente de trabalho, ele é propício, mas os surdos hoje, eu sou defensor da pessoa com deficiência voltada ao surdo, que por diversas vezes tenho colegas meus surdos qualificados, e foi a tese da minha monografia quando eu estava na academia de direito, e ele sofreu totalmente um equívoco perante uma empresa, que o RH ele fez uma provocação ao RH, porque todo deficiente ele coloca que é PCD ou tem alguma deficiência no seu currículo. E quando o RH recebeu o currículo dele, perfeito, e o que é que aconteceu? Automaticamente foi desconversado. A pessoa do RH foi totalmente ríspida, grosseira, dizendo que não tinha pessoa qualificada para estar acompanhando o surdo no ambiente, e a qualificação dele é nesse sentido. Mas, assim, foi bem esclarecedor, fico muito grato pelas suas palavras e as palavras dos mestres que estão aqui presentes. Obrigadão. Obrigado, Igor. Até para complementar, o exemplo que você deu mostra o despreparo da empresa, porque o assunto inclusão, a minha esposa trabalha com uma escola inclusiva, e é um desafio muito grande para os professores, você trabalhar a inclusão dentro de uma sala de aula. Numa sala de aula pedagógica, eu vou te falar, é o desafiador, mas hoje já tem formas. Agora, numa sala de aula ou no meio andragógico, onde você tem adultos trabalhando ou adultos estudando, que aí nós estamos falando de andragogia, né? Você tem esses desafios de interpretação, de análise, de comprometimento. Os desafios existem para serem superados, tá? Então, provavelmente, nesse caso que você comentou, Igor, que eu posso dizer do que você falou, na pior das hipóteses, a pessoa que não soube lidar com essa situação, se ela foi um tanto quanto inteligente, ela falou, bom, eu preciso rever essa questão da inclusão dos deficientes auditivos na operação dentro da empresa, na logística na empresa, um curso de Libras, né? Isso aí é muito, muito importante que seja colocado. Isso já vem sendo trabalhado na pedagogia, né? Com o ensino fundamental, ensino médio, há poucos anos. Quando eu falo poucos anos, menos de 15, 20 anos, tá? Que vem se preocupando com essa inserção,
por assim dizer. Mas, sem dúvida nenhuma, a preocupação das empresas cada vez mais, principalmente com o ESG, né, com as responsabilidades sociais que as empresas buscam se certificar, e isso com certeza vai ser uma bandeira levantada, se já não está levantada, para poder atender. E uma coisa que eu posso deixar assim para a gente fechar aqui, fechar, porque se deixar eu falo a noite inteira, os meus ex-alunos sabem disso, né, Luiz? Eu sou o cara que não para de falar em sala de aula. E O que você ESG pode... está muito em alta, né, professor? Eu que Oi? frequento muito ESG, gente, estamos no melhor das épocas, dos tempos, porque a diversidade e a inclusão está em todos os congressos, eu posso garantir isso para vocês, pelo menos aos que eu frequento, todo mês eu vou em algum, do Brasil no exterior. ESG, a inclusão está em alta. Está na moda, mais do que isso, que é melhor ainda, né? Olha nós de óculos aqui, né? Imagina se a gente não estivesse de óculos para enxergar, né? Imagine as outras diversidades que a gente tem, não é? Então, está com em alta, certeza. gente. Está em alta. Inclusive, hoje foi falado, a diversidade e inclusão. E foquem na oportunidade. Se você se sentiu tocado em fazer o MBA com os testemunhos do Luiz, da Fabiana, que colocou aqui também, do pessoal que já teve aula com o POG, a oportunidade de você agregar conhecimento é muito grande. Um certificado, um papel, um título, sem aplicação, é simplesmente um título. Verdade. Se você não souber pegar esse conteúdo, como assim, para fechar, tá, Alex? Teve um aluno numa aula que eu ministrei dentro do curso, na aula de TI, e eu falei um pouquinho. O Luiz colocou um negócio legal aqui, ó. Tem uma coisa que não tem ESG que dê jeito, falta de conhecimento e vontade. Essa é a pior deficiência. Concordo plenamente. Onde que eu assino, Luiz? Que eu pego e assino embaixo. Tá? Aqui na aula, para resumir, eu expliquei como fazer código, QR Code e tal, e mostrei algumas ferramentas que eu uso em sala. O aluno saiu daquela aula, ele bolou um esquema de checklist usando formulários, integração com planilha, fez assim uma coisa mirabolante. Aí eu tive um outro módulo com ele, professor, eu posso mostrar o que eu fiz baseado no conteúdo que foi passado naquela aula que você deu de TI? Pode, dei abertura para ele e ele mostrou. E o que foi minha satisfação? De ver que eu consegui colocar uma sementinha de uma melhor prática para alguém. Isso é a satisfação do professor que está em campo e está na academia. É entregar o que eu sei que funciona e o aluno conseguir aplicar. Você pegar esse conhecimento e colocar na gaveta é igual a parábola dos talentos. Para quem conhece aí, lê a Bíblia, vai lembrar. Beleza? Perguntando se a aula vai ficar disponível depois. Aí é contigo, Alex. Vai, a gente está gravando a aula e fica disponível depois sim, tá? Vai por e-mail também, se não chegar por e-mail, pode me procurar que eu dou um jeito de mandar o link da aula. Pessoal, é isso então. Eu quero agradecer aqui aos professores, a Hanna, ao Igor Pontes, ao Domingos. Ao Domingo, muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Obrigado, pessoal aí que entrou. Nós estamos aí com 108 participantes ainda, né? Então, assim, a grande maioria ficou até o final. Isso que é bem interessante, porque é um assunto realmente muito interessante e a gente percebe que os professores se dedicam mesmo ao assunto, ao tema, e eu quero agradecer demais a participação de vocês três. Agradecer o pessoal, né, que ficou conosco até este momento. E aí, para quem tiver interesse na especialização do que tudo já foi falado, meu telefone fica aí, pode me chamar no WhatsApp, que amanhã, viu, gente? Hoje não, porque eu tô aqui desde as 7 horas da manhã, da manhã aqui no IPOG, tá na hora de ir para casa, mas amanhã eu respondo todo mundo, tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e eu agradeço a todos aí. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Valeu, pessoal. Beleza, obrigado, pessoal. Boa noite, fiquem com Deus. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Valeu, Obrigada, meus colegas professores. Valeu. Fabiana, Rogério, Luiz Fernando. Prazer, Ricardo. gente. Muito obrigado, professores. Jéssica, obrigada. Muito obrigado, professor. Até Tudo mais, bom. gente. Tchau, gente. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Tchau, Dominguinho, professora Hanna. Tchau, tchau, Jéssica. querido. A moça do sorriso bonito. Obrigada.
Boa semana para todos. Tchau, tchau. Tô Amém. saindo. Igualmente. Tchau. Boa noite.